Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e também através da TV Câmara. Nós vamos tratar de um outro assunto, mas eu fiz questão de trazer aqui a cópia da matéria do Jornal Pioneiro de sábado, 27 e 28, uma polêmica a cada 6 dias. Não é a cada 6, a cada 4, até um pouquinho menos. Mas isso não é o problema. Isso foi uma coisa casual que a gente foi anotando, porque era muita polêmica. Todo dia, quando nós levantamos, já tinha em torno de 14 ou 15. O que eu gostaria que todos os colegas, quem não leu e quem está nos assistindo, que leia a entrevista do chefe de gabinete da página 8 da política, esse senhor Júlio Flores. Aqui mostra bem a cara deste governo. Arrogância, prepotência. Aliás, ele vai vir aqui, me parece que ele foi convocado. Eu já, de antemão, vereador Chico Guerra, eu quero que ele traga bem explicadinho o que era o jeitinho nas 4 administrações anteriores, que é Vanim, Pepe, Sartori e Alceu. Ele vai trazer o jeitinho, isso nós vamos cobrar, ou ele vai vir aqui se retratar. Porque eu fiz parte de 2 administrações, Sartori e Alceu, com muita honra. Com muita honra. E não me lembro desse jeitinho, não me lembro de coisa escamoteada. Vários colegas aqui foram secretários. E se tem uma coisa que o prefeito Alceu e o Sartori sempre deixaram muito claro para nós, interesse público, aonde interesse público tiver contemplado. Erramos, sim, erramos muitas vezes, mas não erramos por falta de diálogo e nem por omissão. Podemos ter errado por falta de capacidade, de entendimento. Agora, foram administrações que buscaram, através do diálogo, e que deram oportunidade, inclusive, para o então... pequena parte, vereador. Já lhe concedo. Para o então vereador, na época, ser, inclusive, extremamente mal educado com o prefeito Alceu, coisa que nós não vamos ser com ele jamais. Jamais, não vamos faltar com a educação. Ele teve a oportunidade, inúmeras vezes, de ser extremamente mal educado com o prefeito Alceu, coisa que irritava até as pessoas que estavam ouvindo, usando de expressões que não se usa, que não são dignas do homem público. E agora está ali, se fecha, e o chefe de gabinete é exatamente a pessoa mais próxima do prefeito e demonstra bem esse aspecto de arrogância. Não sei quem que pediu a parte, o Eloy, seu a parte, vereador Eloy. Rápido, vereador Adiló. Na fala do chefe de gabinete ontem pela manhã na Rádio São Francisco, reproduzindo um pouco do que está na matéria do Jornal Pioneiro, ele deixa claro que a posição do Executivo é de fazer o que ele chama de um pente fino nas administrações anteriores, né? Que eles estão descobrindo muitas coisas, né? Bom, essa fala dele significa dizer o seguinte, que se eles descobrirem, eles têm que vir a público dizer de fato, né? Tá? Porque é uma postura revanchista, uma postura que joga no passado, não joga para frente, né? O Caxias, vereador Adiló, vossa senhoria é testemunha, os que já ocuparam cargos no governo, a responsabilidade na questão do trato da coisa pública é muito grande. E era até, vou usar uma palavra que normalmente não gosto de usar, era até uma encheção de saco. E passar pela controladoria era uma desgraceira, né? Porque não era só a controladoria, que é um órgão local, do município mesmo, mas aí vinha o Tribunal de Contas, e vinha mais o Ministério Público. Eu, por exemplo, no SAMAI, tratando-se obra do Marrecas, por exemplo, que tinha financiamento federal, então tu tinha o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, Controladoria do município, tu tinha a Procuradoria-Geral da República, e vai por aí, né? Os órgãos controladores e fiscalizadores, né? Essa é a competência deles, tá? Me parece que o Executivo atualmente se travestiu, né, em Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas querem julgar os atos anteriores. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, vereador Eloy. Perde um tempo precioso, como perdeu a Procuradoria-Geral, em vez de encontrar saída para o caso da PAI, ficam atrás dessas questões onde tem os órgãos para fazer essa fiscalização.
Seu a parte, vereador Edson. Obrigado, vereadora Adiló. O vereador Frício foi no cerne. Nós tivemos aqui e temos vários vereadores que foram secretários. Vereador Toigo, vereador Felipe, vereador Eloy Frício, vereador Cassina, Vossa Excelência, Renato Oliveira. Renato Oliveira, como se nós fôssemos inconsequentes e não existisse órgão de fiscalização. Para quem não sabe, para cada ano que nós ficamos como secretários, nós respondemos 5 anos seguidos, para que possa fazer um pente fino, se tiver qualquer ilicitude ali apontada, e nós respondemos inclusive com os bens. É um desrespeito nesse sentido, em função de uma fala, não reconhecer a história. Eu lembro que quando eu estava na educação, eu falava sempre da Helena Suzin, da Reusenice Pacífico, da Marisa Abreu, da Neuci Casara. O próprio vereador Daniel, que foi secretário do turismo. Mas o chefe de gabinete é o Júlio, né? Eu gostaria de ver o chefe de gabinete mais presente também, onde estão os secretários. Porque quem vem na Câmara onde estão os secretários é a Vânia. Vânia Martins Peorim. Para mim, ela parece mais o chefe de gabinete. Porque é ela que defende os secretários, é ela que coloca a barreira, no sentido de tentar explicar e fazer uma ponte com o Legislativo. Então, as pessoas, antes de falar, e isso é uma das coisas que me irrita, é desconsiderar toda uma história. A Secretaria de Educação, o orçamento anual é, em média, 220 a 230 milhões, vereador Beltrão. Nós não estamos brincando de compra e venda. Quer dizer, é não reconhecer, e isso, eu tenho a certeza, que não irrita só quem está aqui, é quem já passou pelas secretarias de todos os governos. Então, se tem algo errado, por favor, aponte. Mas não fique dando a entender. É assim, tu não pode brincar com a honra das pessoas dessa forma. Obrigado, desculpa, mas é um assunto que, dessa forma colocado, pelo chefe de gabinete. O chefe de gabinete é ligado ao prefeito, diretamente. Vossa Excelência tem toda razão. É exatamente por isso que a gente trouxe essa matéria. Eu só espero que a secretária não sofra punições por vir dar atenção, né, de ser usar de elegância com esse poder legislativo. Sim, não, por isso mesmo, né, acaba ficando em dessintonia com a ordem. E não adianta, ó, dá o chefe, os súditos começam a entrar todo mundo naquele clima de revanchismo. Mas eu quero trazer, vereador Cassina, seu parte. E rapidinho, só para dizer que na minha juventude eu pratiquei paraquedismo durante mais de 10 anos. É um esporte nobre, um esporte que requer muito treinamento, muita abnegação. E no governo Daniel Guerra, nós temos um monte de paraquedistas, mas não um paraquedista nobre, esportista, os paraquedistas no sentido pejorativo. Tem 10, 12 paraquedistas que não sabem onde é que nem ficam da Avenida Júlio de Castilhos, e é isso que acontece no dia a dia da administração municipal. Ok, obrigado. Eu havia pedido uma declaração de líder para nós tratarmos desse assunto agora, da troca do ministro da Justiça, que nos preocupa muito. Nós fizemos uma moção de repúdio tempos atrás, quando foi dado foro privilegiado ao Moreira Franco, quando o Alexandre de Moraes foi para o STF, e agora a gente vê um ministro do STF, o Gilmar Mendes, dizendo que o governo, o momento político brasileiro está mais para organizações tabajaras do que uma organização republicana. Então isso nos preocupa muito, e aqui tem uma informação da reportagem de São Paulo, da Thalita Fernandes e Rubens Valente, onde eles, eu recomendo que todo mundo leia essa matéria, porque é um diálogo muito preocupante entre Joesley Batista e Aécio Neves, querendo justamente efetuar a troca do chefe da Polícia Federal. Então, este momento é um momento muito delicado, muito perigoso. E se tem um órgão aí que tem que passar por uma revisão e que está bem próximo das organizações tabajaras, é o STF. O STF tem dado, com algumas exceções, tem ministros que têm salvado a instituição, mas alguns têm se pautado por atitudes onde a gente vê que está muito mais para a política do que para um tribunal que tem que fazer cumprir a Constituição. Nós
Então, que o ministro Gilmar Mendes ajude ao próprio STF fazer essa depuração, essa mudança de postura, e nós temos que torcer que as instituições funcionem nesse país com independência, doa em quem doer, tem que ser apurado todo esse escândalo, chance igual a essa o país não vai mais ter de ser passado a limpo. Então, nós não podemos nos calar diante do momento delicado e preocupante por que passa a nossa nação. É isso, senhor presidente, muito obrigado.